Já com a presença do prefeito Rafael Diniz, eu trago o seu boa noite, prefeito, aqui, para a gente aproveitar o tempo máximo possível. E te agradeço a visita, o prestígio aí ao programa. Aliás, o senhor prometeu, falou, Cláudio, assim que o senhor veio no primeiro Folha no Ar, o Folha no Ar, primeira edição, com o Aloysio, com o Marco Antônio, com o Arnaldo, aquela equipe fantástica aí. Você falou, Nogueira, assim que der, estarei no seu também. E foi uma oportunidade bacana, prefeito, que é num momento muito importante, porque o que tem de profeta do Apocalipse aí é uma coisa absurda, né? É fantástico. Do tipo que vai acabar tudo, que vai quebrar tudo. Aliás, a gente já vive uma crise muito grande. O Brasil vive um momento ainda de alguma coisa de fôlego, tomando um fôlego aí. O estado do Rio, em particular, a sua crise, em particular Campos também a sua crise, mas já também esse ano dando sinais aí de respirar um pouco mais aliviado. E a entrevista num momento bacana, porque o senhor acaba de chegar de Brasília, onde participou como prefeito de Campos, que é uma cidade, uma das maiores produtoras de petróleo do Brasil, e como presidente da Ampetro, que é a organização dos municípios produtores de petróleo. Eu quero já no seu boa noite, desse cumprimento, saber o que o senhor traz de bom aí de Brasília, porque eu vou te contar uma coisa, hein? A coisa é tensa. Eu fui há um tempo atrás em Brasília, aquelas viagens lá para reportagem, para congresso. Arlindo Quinalha era o presidente da Câmara, eu falei para ele, Arlindo, como é que está esse negócio de partilha aí? Isso vai existir? Ele falou, olha, deve ter uns 500 indicações, 500 pedidos, 500 projetos de deputados aí. Eu acho que cada um tem um, menos os de Campos. Boa noite, Rafael Diniz. É um prazer recebê-lo aqui no programa. Boa noite, muito obrigado pelo Cláudio Nogueira. Um prazer muito grande estar aqui, a todos do estúdio. Prazer muito grande estar aqui na Folha FM, especialmente no seu programa. Eu já tinha assumido esse compromisso com você. Então, um prazer muito grande estar aqui nessa noite de quarta-feira, 17 de abril, véspera, da Semana Santa, esse momento especial para todo mundo, respeitando a crença religiosa de cada um, mas nesse momento que a gente celebra o renascimento do nosso Salvador. Então é uma alegria muito grande estar aqui participando. Como você bem disse, na última semana estive em Brasília, participando da Marcha dos Prefeitos, buscando lá debater a nossa cidade, investimento para a nossa cidade, recursos, sanar problemas da nossa cidade deixados no passado, mas que a gente procura reconstruir e resolver também. Um grande ponto que foi debatido, como você bem colocou, inclusive eu estava participando no momento da Marcha dos Prefeitos, que é um grande evento, debati lá o consórcio público, que é um dos grandes temas hoje discutidos no Brasil todo com relação à gestão pública, que é a Constituição, e nós formamos, Campos esteve à frente desse processo, formando, constituímos o primeiro consórcio público do Norte e Noroeste Fluminense, que é o CIDENF, multifinalitário, ou seja, pode tratar de vários temas, de várias áreas. E lá, durante a participação, eu tive a notícia de que foi pautado para o próximo, apesar de parecer distante, não é tão distante assim, o processo que está pendurado numa liminar do Supremo Tribunal Federal, que trata da redistribuição dos royalties. De imediato, eu saí da marcha e fui direto para a Câmara Federal, buscar contato com grande parte da bancada fluminense, da bancada do Estado do Rio de Janeiro, articulando, me colocando enquanto prefeito de Campos, defendendo os interesses da nossa cidade, mas também na defesa dos interesses de todos os municípios. Eu, enquanto presidente da Ampetro, mantive contato imediatamente com vários prefeitos dos municípios que compomos a Ampetro e articulando com vários deputados um caminho. A gente tem que ter muita maturidade, muito equilíbrio nesse momento. Não é hora de oba-oba, não é hora de querer aparecer ou jogar para a galera, é hora de ter responsabilidade, senso de união, separar as divergências partidárias e políticas, entendendo que acima de todos nós está os interesses da nossa cidade, pensando de uma forma regional da nossa região e do Estado do Rio de Janeiro. E o debate tem que ser técnico, na minha opinião. A gente, se já existe um debate jurídico no Supremo Tribunal Federal, e os nossos argumentos, na minha visão, são argumentos fortes na questão jurídica e técnica. Quais argumentos? Nós temos, na defesa dos interesses do município, que somos produtores.
Se somos produtores, nós temos que ser Levanta esse microfone, por gentileza. Nós temos que ter a compensação, nós temos que ter a compensação daquilo que é produzido aqui. É uma riqueza produzida por nós, por isso que a gente fala os municípios produtores. Redistribuir essa riqueza com aqueles que não são, aí num debate rápido a gente fala, então vamos redistribuir a tudo aquilo também que é produzido no Brasil e que Campos também não produz. Que a gente não recebe. Então a gente tem que ter um argumento simples, né? Eu acho que o primeiro é esse, defender aquilo que nós somos produtores. Porque se é inconstitucional... repartir é um tema sensível. Eu acredito muito nos nossos argumentos, que inclusive dão base a liminar que hoje sustenta a decisão no Supremo Tribunal Federal. Mas é um argumento, por exemplo, se nós formos ouvir, que eu tenho um respeito muito grande na visão do Dr. Carlos Alexandre, né, que é um dos grandes tributaristas, não apenas na nossa região, mas no Estado, né, ele tem uma visão técnica também, que não pode ser que não é tão a favor de Campos, apesar dele ser a favor de Campos, mas eu acho que nós temos argumentos técnicos sim para defender a nossa tese. E o movimento político tem que ser feito, obviamente tem que ser feito, mas de forma responsável. Eu tenho muita fé, acredito que isso não vai acontecer. Caso venha acontecer, né, isso pode significar palavras de deputados. E mostrar a falência do Estado. Que é a dificuldade tanto do Estado do Rio de Janeiro, que já vive em grande dificuldade, mas nós vamos lutar para que isso não possa acontecer. Aqui, já agora, estamos lutando, né? Então, mas o senhor esteve lá. O senhor pode falar para a gente o clima, como é que está, como é que é a coisa? O clima... O que o senhor tem de apoio de alguns deputados, né, da bancada do Estado, de alguns, vamos dizer assim, nem todos talvez participem efetivamente, eu não posso citar, mas como é que o senhor vê o adversário? Porque o técnico bom, ele analisa primeiro como é que está o adversário. O que a gente tem que avaliar, Cláudio, nessa pauta específica, não pode ter adversário. Na verdade, o adversário é quem estiver contra Campos. Sim, é isso que eu quero saber. É a grande questão. Quando a gente vê, se a gente for para um ambiente, na minha opinião, na minha humilde opinião, para um ambiente político, onde ali a maioria são os municípios que não são produtores, esse embate a gente vai perder como a gente já perdeu lá atrás, quando o projeto foi aprovado. Por isso nós temos que ter essa responsabilidade. Se for para esse embate, a gente vai perder. Eu acho que o momento é de sensibilizar politicamente dentro da legalidade, mas especialmente, tecnicamente, o Supremo Tribunal Federal na defesa dos interesses dos estados e municípios produtores. Essa que é a grande questão. Se formos para um embate meramente político, a gente perde como já inviabiliza o município. O Cláudio, tem uma frase do deputado federal Cristino Áureo que me marcou muito. Hoje a gente vive no estado do Rio de Janeiro com essa crise fiscal, um trailer do que pode ser o filme de terror com a redistribuição dos royalties. Se a redistribuição de royalties acontecer, a gente está falando de Campos aí perder 70% da sua receita. Isso é catastrófico para a gente. Se já vivemos num momento financeiro difícil, quando a gente precisou, no ano de 2017, primeiro ano da nossa gestão, por exemplo, quando a gente precisou, né, administrar a cidade, teve que administrar a cidade com metade do orçamento que a cidade estava acostumada, ou que teve, melhor dizendo, no ano de 2016, imagina se a gente tiver muito menos. Essa é a grande questão. Né? Então, a gente está trabalhando, se esforçando, para a gente poder evitar esse possível caos, mas eu tenho muita fé. Voltou esperançoso? É isso que eu quero saber. Volto esperançoso, volto muito esperançoso, sim, pela capacidade de articulação política e pela força. Apesar de viver esse momento de crise, né, crise institucional, crise econômica do Estado do Rio de Janeiro. Eu acredito muito na força do Estado do Rio de Janeiro e que precisa ser retomado, e nós precisamos acreditar nisso, por isso que eu defendo a maturidade, o equilíbrio, a responsabilidade de colocarmos a nossa cidade e o Estado do Rio acima de qualquer diferença. Prefeito, tem muitos assuntos para a gente falar e o tempo vai voando quando a coisa, né, funciona bem, a entrevista é boa. Por exemplo, o senhor conseguiu limpar o nome de Campos, né, pagando uma dívida de cerca de 105 milhões da Caixa Econômica. E o que isso significa para que a população entenda? O que o senhor fez pagar esse dinheiro à Caixa ao invés de investir, ao invés de fazer outras coisas? Cláudio, quando a gente administra, seja uma cidade, seja uma empresa, necessariamente quando você inicia sendo um novo administrador daquela cidade ou daquela empresa, eventualmente você vai encontrar dificuldades administrativas, você vai encontrar ou vai herdar dívidas deixadas, e isso, infelizmente, foi o que aconteceu na nossa cidade, só que numa escala muito maior. Né? O que a gente encontrou na cidade ao assumir foi uma grave crise financeira, que é do Brasil como um todo, especialmente os municípios produtores de petróleo que dependem, né, da bacia de Campos, mas especialmente uma catástrofe administrativa também.
E, quando a gente assume no linguajar rápido para a população poder entender, os nossos ouvintes da Folha FM entenderem com mais facilidade, com mais agilidade, o nome da prefeitura é negativado, o nome sujo na praça, entre aspas, se assim podemos dizer. O SPC. Então, a gente tem que pegar a prefeitura, o nome da prefeitura e limpar esse nome para que ela possa passar ou voltar a ter crédito mais uma vez, não é isso? Aí, sim, tecnicamente falando, ter condições, sim, técnicas de buscar mais recursos federais e poder receber esses recursos federais. Quanto dinheiro a gente já perdeu, deixou de ser colocado em campos exatamente porque o nome da prefeitura não estava limpo. Mas para isso, você precisa tomar medidas que demonstram responsabilidade, ajuste, gestão, austeridade. Tantas medidas que a gente vem tomando, como regularidade com relação a Previcampos, pagamento de inúmeras dívidas, essa grande dívida que a gente paga do maldito empréstimo que foi a venda do futuro, aliás, que tira dos cofres da prefeitura 10% do que entra de royalties todo santo mês. O secretário de administração esteve aqui essa semana com o Aloysio, no Folha no Ar, primeira edição. E explicou o rombo da Previcampos. Que loucura aquilo, hein? Que loucura, que fizeram. Hein? Retiraram o dinheiro da Previcampos e colocaram aliás, ele foi muito feliz naquela entrevista para poder torrar. E a gente faz o inverso. Ele anunciou o início do rombo lá atrás, lá em 2014. Ele foi muito responsável desde lá de trás, enquanto servidor de carreira que ele é. Isso já é um anúncio que a gente faz, eu posso falar por mim, por Marcão, por Fred, por Nildo, desde a bancada de oposição no nosso mandato de vereador, mas a gente precisa tomar medidas para poder limpar o nome da prefeitura, e uma dessas medidas foi essa, com relação ao parcelamento dessa dívida de nada mais, nada menos, 105 milhões. Com mais uma, né? Mais uma. Com relação à FGTS, junto à Caixa Econômica Federal. Nos reunimos, parcelamos. Agora a gente vai estar dando oportunidade mais aproximadamente 10 mil trabalhadores poderem estar resgatando o seu fundo de garantia, deixar claro que isso não é da noite para o dia, porque tem individualização de cada processo, né? Sim, a gente vai estar pagando de forma parcelada, mas mais que isso, poder estar continuando nesse grande processo, que é limpar o nome da prefeitura, para tão logo possamos estar mais uma vez podendo buscar mais recursos no governo federal para poder investir na nossa cidade. Saúde. Não dá para fazer aqui um grande desafio, né? Saúde aí é um eterno para todo gestor. Saúde é um grande desafio para todo gestor. Agora tem uma notícia até aí que com a própria crise atual, o Estado pode perder 300 hospitais e clínicas. A coisa está feia. Eu quero saber do senhor agora. Acho que não tem um mês que o doutor Ábido está. O senhor está feliz? Muito satisfeito, muito satisfeito. Primeiro eu queria fazer um reconhecimento do grande trabalho da doutora Fabiana Catalani. Né, quando esteve enquanto secretária de saúde, hoje ela se encontra enquanto subsecretária de saúde, porque ela é muito capacitada tecnicamente. Mas o povo não acha isso. O senhor me perdoe e fala isso. As pessoas às vezes... O povo pode não reconhecer um trabalho político, que ela realmente... Né, por falta de experiência política, não conseguiu realizar. Isso é bom esclarecer. Mas a capacidade administrativa dela é reconhecida por todos e por municípios vizinhos, inclusive pela saúde do próprio Estado do Rio de Janeiro, que reconhece na doutora Fabiana uma das grandes gestões de saúde pública na nossa região. Mas, obviamente, que faltava esse tempero político. E como um acordo com a própria doutora Fabiana Catalani, depois desse grande trabalho administrativo que ela vinha fazendo, porque se nós formos perguntar quem foi... Ela deu a contribuição dela, é isso? Quem foi a primeira secretária de saúde que administrou a saúde de Campos na maior crise financeira do município de Campos? Foi a doutora Fabiana. Que administrar com dinheiro e quando a gente olha as contas do ano 2017 sendo aprovadas no Tribunal de Contas, está ali um grande trabalho exercido por ela também. Mas aí a gente encontra em doutor Ábido um grande nome que consegue conciliar o lado técnico, mas também com o lado político. E quando a gente fala o lado político, aí eu posso também lembrar da entrada do vereador Marcão, ex-presidente da Casa, na Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social. Quando a gente fala do lado político, nada tem a ver com o lado eleitoral. Não é politicagem. Não é politicagem. Com a administração da cidade. Mas é trazer pessoas que são técnicas, como o doutor Ábido e Marcão são, mas também que são pessoas com experiência política e vindo para esse ambiente, com essa experiência política, aproximar mais a gestão do nosso cidadão, da nossa população, que talvez tenha sido esse um questionamento da população com relação à gestão da doutora Fabiana, mas que o doutor Ábido vem realizando bem. Aliás, você declarou várias vezes a minha, agora Folha da Manhã, Folha no Ar, primeira edição, enfim... de que você preferiu queimar o seu nome, desgastar o seu crédito político nesse primeiro momento para administrar
com coragem o que precisava ser feito, ou então ia tudo, a vaca ia para o brejo. Cláudio, eu sempre procuro trazer alguns exemplos simples que facilitam a nossa compreensão de um momento maior, de uma questão maior. Né? Eu agora tenho a feliz experiência, ou talvez a maior de todas as experiências que um ser humano pode ter, que é ser pai ou ser mãe. Né? Ótimo. E eu já fico imaginando como que deve ser educar um filho ou apontar caminhos para um filho, sabendo que ele é um indivíduo, né, independente, apesar dessa dependência momentânea, ele se tornará um ser independente, certo. Que só aquele ser, só aquela digital, só ele tem, mas que você precisa passar valores, que você precisa educar, muitas das vezes você vai precisar dar um remédio, que eu já preciso dar muitas das vezes uma vacina que machuca, que dói, mas que é necessária para o bom futuro dele. Essa é a grande questão. Certo. A mesma coisa, guardando, obviamente, as devidas proporções do exemplo, é administrar uma cidade. É a responsabilidade de tomar as decisões difíceis, decisões que momentaneamente possam desagradar, decisões que podem não ser compreendidas de imediato pela população, mas que são necessárias. É isso que eu falo. E quando a gente toma a decisão, o primeiro afetado, politicamente, é quem está tomando a decisão, no caso eu, enquanto prefeito, eleito no primeiro turno, numa cidade de 2 turnos, eleito numa vitória histórica em Campos. Nós temos 2 caminhos. Ou a gente vai continuar no caminho errado, que é para manter o nosso nome bem com a população, vamos esconder a sujeira para debaixo do tapete, enganar, pegar mentira e dizer que está tudo bem ou não. Vamos levantar o tapete, varrer a sujeira para fora, mostrar o que está acontecendo, limpar essa sujeira e falar a verdade. Olha, com a maior crise que Campos vive, que nunca viveu, nós temos que tomar essas medidas. E isso custa, sim, um capital político. Mas aí é uma formação política minha, é uma decisão minha, que acima do meu nome está a cidade. E entre a cidade e o meu nome, eu abro mão dele numa construção. E eu tenho certeza que tão logo todo esse dever, essa missão, essa coragem nossa vai ser reconhecida. Fácil deve ser tapar a sujeira, jogar a sujeira para debaixo do tapete, para dizer que a gente é o melhor do mundo. Sim. Aí as pessoas que sempre fizeram isso, está provado o que fizeram com a nossa cidade quando tinha dinheiro de sobra. Difícil é ter coragem. A história do pão e circo, né? Isso, a gente não pode. Hoje é falar a verdade para a população. Se hoje eu consigo diminuir o índice da lei de responsabilidade fiscal, que quando a gente assumiu a prefeitura estava acima do limite. A gente diminui esse índice e me permite fazer um chamamento de 385 concursados que não tinham expectativa do concurso de 2014. Aliás, o concurso de 2014, não foi? Isso prova, no governo passado. Isso prova a nossa coragem de tomar as medidas difíceis para hoje, para poder estar fazendo esse chamamento, essa convocação. Quando a gente tem coragem de sentar à mesa, negociar uma dívida de 105 milhões com fundo de garantia, com relação ao fundo de garantia FGTS, junto à Caixa Econômica, para limpar o nome da cidade, é porque a gente pensa na cidade e não pensa no nosso nome político. Eu fico pensando nos 250 milhões, Cláudio, que eu já paguei de dívida deixada pelo passado. 250 milhões de reais. Que já foram pagos agora pelo governo. Só na nossa gestão, só na minha gestão, com relação à dívida do passado. É o tal da venda do futuro? Também. Preve Campos, venda do futuro e tantas outras dívidas. O que eu não poderia ter feito com 250 milhões. A gente estaria pegando 250 milhões de reais e colocando na rua, em serviço para a nossa população. Mas eu precisei pagar essa dívida para melhorar a situação da cidade. Isso é coragem. Com 250 milhões, Cláudio, é simples. A gente vai estar logo inaugurando São José. A gente pode estar falando de estar fazendo 25 hospitais São José, dependendo do tamanho. A gente pode estar falando de 25 hospitais São José. Quando a gente fala naquela tão sonhada por mim, obra do Saraiva, do Parque Saraiva, abandonada pela última gestão. Aquilo ali foi uma covardia. Aquilo é maldade. Aquilo foi covardia. É desrespeito com o ser humano. Aliás, eu acompanho aquilo lá. Desrespeito com o ser humano. Só que a gente não consegue resolver uma obra daquele tamanho com um custo de 50 milhões. Mas com esses 250 milhões eu teria feito 5 Parques Saraivas. Só que eu tive que pagar essa dívida. A gente pode falar de estar asfaltando a cidade como se fosse daqui ao Rio de Janeiro, com 250 milhões. Sim. Que tem buraco para tudo que é lugar. Aliás, essa mensagem que a gente tem muita gente pedindo para falar com o senhor prefeito, tapa os buracos aí, ajuda a gente. Uma cidade de 4 mil quilômetros quadrados de extensão, Cláudio, quando a gente tem muito menos recursos para poder fazer, a gente não pode tapar todos os buracos de imediato. Mas eu posso falar que está muito melhor de quando nós assumimos, quando os recursos eram muito menores. A gente, com gestão, com eficiência, com responsabilidade, está conseguindo avançar. Obviamente que eu queria ter os 3 bilhões, 2 bilhões e 600, 2 bilhões e 500. Hoje a gente executou no ano de 2018 1 bilhão e 900.
Se eu tivesse 600 milhões a mais, essa era a melhor cidade do estado do Rio de Janeiro que era e uma das melhores cidades do Brasil. Que era a arrecadação aproximada anterior, que chegou a ter mais nós até. Tínhamos há 2 anos, já chegou a 3 bi. Aliás, o deputado federal Vladimir esteve aqui no programa Folha na primeira edição e falou que o seu governo não tem marca. Não tem nenhuma marca o governo. O Rafael não veio, não disse que veio até agora. Só de não ter a marca da incompetência, da irresponsabilidade, do desrespeito com o próximo, só de não ter a marca de quebrar a Preve Campos, de vender o futuro da cidade, eu acho que a maior marca nossa é ter coragem e ter responsabilidade. A maior marca do nosso governo, e minha, de forma especial, é ter coragem de não enganar a população. Acho que essa é uma grande marca. Falar a verdade para a população é uma grande marca, mas entre não ter marca, entre ter uma marca, que é de austeridade, de coragem, de responsabilidade, e não ter todas essas marcas negativas, que não trouxeram mal apenas para ele, mas trouxeram mal para a própria cidade, essa é a reflexão que a gente tem que fazer. Hoje a gente tem uma gestão, hoje a gente tem um prefeito que não coloca os seus objetivos políticos à frente da cidade. Primeiro vem a cidade, depois vem a construção ele citou política. que as obras o senhor não faz nenhuma e as que estão aí... Não, eu não só faço como eu termino que a mãe dele não terminou. Quando tinha dinheiro de sobra. Essa é a grande questão. Por que não entregou o residencial do Miguel Herege? Quantas centenas de famílias, dezenas de famílias foram agraciadas ali? Eu terminei o que ela não conseguiu terminar. Eu concluí. Por que não terminou o São José que nós vamos entregar? Por que não entregou o Travessão que nós entregamos? Por que não entregou o camelô que nós vamos entregar? Por que não entregou e deixou abandonado, jogado ao relento, que o camelô estava 90% palácio? Pronto. Bom, então está provado que ele não entende nada, nem de administração, nem de obra. Né? Porque quando a gente não conhece, quando eu não conheço, eu procuro aprender. Essa é a grande questão. Só que quando a gente fica, Cláudio, né, nesse embate, as pessoas gostam de atacar, eu gosto de trabalhar. Né? Às vezes as pessoas me perguntam, por que você não responde? Porque eu trabalho. Eu não tenho tempo para ficar respondendo picuinha quando a gente trabalha, né? O grande problema é esse. Ficavam falando tanto e deixavam de trabalhar. Esse é o nosso compromisso. Mas, obviamente, Cláudio, respeitando as pessoas, né? Olhando no olho das pessoas, respeitando as pessoas que pensam o contrário da gente. Tem que mudar esse modelo de fazer política em Campos. Nosso objetivo também é esse. Tem que ser um modelo de que a divergência tem que ser respeitada, a opinião contrária tem que ser respeitada e que num consenso, num diálogo, a gente transforma a nossa cidade, respeitando todas as pessoas e transformando. Talvez, Cláudio, a gente não tenha, talvez não, a gente não tem o dinheiro que Campos teve. Mas eu posso afirmar que hoje Campos tem gestão e tem vontade de fazer gestão eficiente. E talvez, Cláudio, às vezes não é reconhecida de imediato. Mas eu converso muitas das vezes com alguns comerciantes, com alguns empresários de Campos. Quem hoje consegue no mesmo ano pagar 2 folhas salariais de 13º? Nós pagamos. Quem consegue pagar 2,5 folhas de RPA num único ano? Nós pagamos ano passado. E fizemos isso tudo para regularizar a nossa situação. Eu falo isso de um comerciante, de um empresário, porque administra uma empresa e entende essa realidade. Mas a gente pode falar também para o nosso cidadão do dia a dia. Você que tem a sua casa, o orçamento da sua casa. O dinheiro mensal da sua casa que sustenta a sua casa. Você, sua esposa, você, o seu marido, o seu companheiro, a sua companheira. Você tem lá uma renda fixa de, por exemplo, R$5.000. Da noite para o dia, de um ano para o outro, essa renda cai de 5 mil para 2.500. Se você cai a renda, a sua receita cai, você precisa modificar alguma coisa para continuar mantendo a sua casa. E você vai precisar tomar decisões difíceis na hora de pagar a sua conta de água, na hora de pagar a sua conta de luz, na hora de fazer o supermercado, o que você vai comprar, aquele biscoito de chocolate que o filho gosta, aquela pizza no final de semana que o filho gosta, a gente vai ter que cortar. Por quê? Porque não é o extremamente necessário nesse momento. Porque a gente tem que pagar a luz, botar a carne, botar o feijão, o arroz, o macarrão. É a mesma coisa aqui na prefeitura. Antes de mais nada, qual é o meu compromisso? É pagar o servidor. Se nós temos uma receita, um orçamento de 1.900 que foi concretizado no ano passado, só com o servidor nós gastamos aproximadamente 1 bi, ou seja, mais da metade foi colocado no servidor e o resto, menos que isso, para manter a cidade. Tem uma coisa interessante no seu governo. Em todas as suas áreas. E isso, Cláudio, sem falar, né? É administrar com metade do dinheiro, pagando uma dívida altíssima que deixaram, é um outro grande desafio, e sem pegar empréstimo. Aliás, sem comprometer tem uma outra coisa interessante do seu governo que, na verdade, o senhor consegue receber todo mundo.
se vai atender, se vai conseguir resolver. O meu compromisso enquanto prefeito... O senhor já atendeu o CEP mais vezes em 1 ano e meio, 2 anos, menos de 2 anos, do que os 2 mandatos da última administração. O meu compromisso enquanto prefeito é atender a todos dentro da nossa possibilidade, inclusive humana, porque somos um só. Né? Não dá para estar em todos os lugares, ainda mais num município imenso com todas as demandas que tem. Mas todas as pessoas, né, de uma grande instituição, né, de um grande sindicato, um simples cidadão individualmente, a gente recebe. O meu celular é disponível para todo mundo. Sempre que posso, né? Ontem eu recebi o telefonema de uma cidadã chamada Juliana, está com um problema na Santa Casa. A gente tenta resolver, respeitando fila, sem passar à frente de ninguém, que é o nosso compromisso, entendendo que todo mundo tem o mesmo direito. A gente vai tentando resolver as demandas e atendendo. Agora, o cidadão tem a certeza que quando convive comigo, né, que quando eu puder dizer sim, vai ser a maior felicidade do mundo para mim dizer sim. Mas muitas das vezes eu não posso dizer sim, não é porque eu não quero, é porque eu não posso. Aí eu tenho que dizer um não. Mas eu prefiro dizer um não verdadeiro do que enganar a população, gerar expectativa e pior, a expectativa falsa. Te dou um exemplo que aconteceu agora no centro da cidade. Com certeza chegou até você por esse grande comunicador de história na nossa cidade, que é você, Cláudio. Obrigado. Simplesmente a questão dos locutores do centro da cidade. Sim, sim. Né? Que houve aquela paralisação ou possível proibição com relação à postura. Aliás, tem gente, teve uma pergunta aqui que foi simplesmente, Cláudio, cumprir a lei. Então, eu queria mandar um abraço para a superintendente de postura. Tem que ser justo nessas horas. Não está fazendo porque quer, tem uma lei a ser cumprida. Mas muitas das vezes eu falo, olha, tem que ir com responsabilidade, com cuidado, com respeito. Bruno Gomes, queremos saber como ficará a proibição dos locutores no centro. Responda ao Bruno. Responda ao Bruno. Essa pergunta deve ter sido mais cedo. Foi mais cedo? Não foi mais cedo. A questão já está resolvida desde ontem. Ontem, quando a demanda... Na verdade, a demanda chegou até mim. Aliás, eu fui um crítico ali, porque a situação estava muito complicada. Você passasse com o celular ali... Você próximo ao Bradesco aqui no calçado, você não conseguia falar. São dois pontos. Havia uma guerra ali. O direito ao trabalho, que o trabalhador tem que ter, nesse caso específico, o locutor, e o outro ponto, né, o bom andamento do centro, dentro do ordenamento do centro da cidade. Ponto. Cumprindo as legislações, especialmente nessa questão de som. Está aí, está posto. Nós temos que conciliar esses dois interesses e conciliar com base na lei. Desde a última sexta-feira, quando eu estava voltando de Brasília, eu recebi essa demanda e recebi pelo celular de um locutor que achou o meu número, me ligou. E eu falei, olha, na próxima semana estarei em Campos. Tão logo no dia de ontem, eu consegui marcar. O Vitor Montalvão os recebeu hoje pela manhã. Alguns locutores que chegaram ao consenso, no diálogo, na responsabilidade, no debate, com o pé no chão, encontramos uma solução para que os locutores possam trabalhar e para que o centro possa ter a sua ordem estabelecida. Tanto que eu chego agora no centro da cidade, como eu gosto de visitar às vezes, fui ver que é um novo projeto nosso lançado na semana passada. É o Vivo Centro. Vivo Centro, eu fui aliás, que foi uma demanda da CDL, da Cajopa, da CIC. Uma demanda própria nossa, né? Que é o quanto antes poder revitalizar o centro da cidade. Nisso, fui visitar o centro para ver especialmente a instalação do serviço de iluminação. E agora foi quando me passa um locutor, prefeito. Obrigado lá pela nossa demanda. Hoje tivemos um papo saudável e responsável com o Vitor Seis. Estou dando exemplo de que quando o locutor me ligou na semana passada, eu virei para ele e falei, olha, eu não estou te prometendo resolver nada que de repente seja do seu interesse. Eu estou te prometendo buscar uma solução com base na lei e que, se possível, possa atender os interesses do locutor, mas também os interesses do bem-estar do nosso centro. E foi isso que a gente fez, com um resultado muito positivo hoje, com o grande trabalho do Vitor Montalvão lá na superintendência. Eu vou roubar mais 5, pediu ao Evaldo mais 5 minutos, só para a gente fazer um meio que ping-pong aqui, um bate-bola aí. O senhor tem seus compromissos também. Ping-pong com 2 faladores igual a mim e você, né, Cláudio? É um pouco complicado, mas vamos tentar. Rapaz, está danado, hein? Prefeito, o senhor terá o apoio negócio de eleição. Perguntando se vai ter apoio de Eduardo Paz nas próximas eleições. Pastor Célio aqui nas redes sociais. Olha, Pastor Célio, um abraço forte, né, para o senhor. Eu acho que todo o processo eleitoral será discutido no momento oportuno, né? Inclusive apoios ou não. Isso, como eu disse, a minha missão é administrar Campos. A minha missão é cuidar dessa cidade que eu venho fazendo com todo o esforço e dedicação do mundo. O processo eleitoral é lá em 2020 ainda, a gente vai estar debatendo com todas as forças políticas e com todos os partidos também. O Alexandre Buchaú está falando aqui das décadas de responsabilidade sobre o uso dos recursos, né, do usuário. O que a Prefeitura está fazendo para uma eventual perda da receita? Nós comentamos sobre isso. Eu acho, mas é bom falar rápido. Um abraço para Alexandre Buchaú, doutor Alexandre Buchaú. Né, a resposta é simples. Só nesse início de ano, a gente já teve menos 24 milhões
de royalties da participação especial comparado ao ano passado. E só nos meses de janeiro, fevereiro e março, pelo menos 12 milhões em cada um desses meses, comparado ao mês de dezembro do ano passado. Vamos falar aí que já iniciamos o ano com menos 60 milhões no caixa. E por que que estamos bem sobrevivendo? Porque temos uma gestão de responsabilidade, que o trabalho todo que fizemos durante esse ano todo, e né, é esse trabalho que nos vai permitir enfrentar qualquer dificuldade que estamos enfrentando. Já está provado. Essa é uma gestão que sabe administrar campos no momento de dificuldade financeira. Eu, enquanto prefeito, sei administrar campos sem dinheiro. Essa é a grande pergunta para todas as pessoas que só administraram com dinheiro de sobra. Eu estou provando que eu sei administrar sem dinheiro. Essa é a grande questão. Não dá para virar uma Noruega lá com caixa o Alexandre trilionário. Com essa preocupação dele com relação à questão dos royalties. Nós já estamos lutando e vamos lutar muito de forma responsável para a gente poder manter aquilo que é direito nosso, que são os royalties do petróleo. A Noruega tem um caixa trilionário de euros, trilhões de euros, a gente por conta de... Né? De anos e anos. E de não gastar o dinheiro. Outra forma de fazer gestão. Outra forma, de não gastar. É um fundo que eles têm fantástico. Eu até discuto essa questão do fundo. Se houvesse dinheiro de sobra para guardar, ótimo. Mas o que faltou mesmo foi saber gastar no passado. Se soubesse gastar, ou se tivessem tido a consciência de gastar bem, teriam investido naquilo que hoje estaria gerando riqueza para Campos, independente de royalties. Essa é a grande questão. Não souberam gastar. Na educação... Ou seja, gastaram mal e não investiram. Na educação, por exemplo, tem uma coisa fantástica que é o CEMEI, Centro de Educação Municipal Integrado. Esse é um grande sonho. Aliás, a primeira coisa que foi feita foi acabar com a compra de livros aí da Expoente. Isso foi uma primeira... Era 17 milhões? Uma primeira ação de gestão que economizou nada mais nada menos 40 milhões de reais, que era o que faziam. Ao invés de buscar ao invés de buscar um livro de alta qualidade, que é disponibilizado gratuitamente pelo governo federal, preferiam gastar. A gente não. A gente deixou de gastar 40 milhões, ou seja, economizamos 40 milhões e fomos lá buscar esse livro de qualidade no governo federal de forma gratuita. A gente já começa por aí. E o grande sonho de qualquer educador, né, ou de qualquer pessoa que defenda a educação como uma grande forma de transformação de uma sociedade é a escola em tempo integral. Numa escola, numa cidade de 4 mil quilômetros quadrados de extensão, o ideal é que a gente pudesse colocar a escola integral em toda a cidade. Mas para a gente colocar um dia em grande parte da cidade, a gente tem que começar de um marco. E a gente começa agora. A gente vai estar lançando nas próximas semanas. E também não adianta ter uma série de escolas integrais e nenhuma funcionar bem. Eu te dou um exemplo. Antes de falar da escola integral, do CEMEI, eu te dou um exemplo. Há 2 semanas nós inauguramos a escola na Codi. Sim. Né? Um sonho de 15 anos, 13, 15 anos daquela comunidade, daquele bairro. Augusto Machado Viana. Exatamente, a escola Augusto Machado Viana. Queria mandar um abraço para todos os pais, para todas as mães, para as diretoras, para as professoras, professores daquela escola, mas de forma especial para os alunos, para as alunas, para aquela garotada. A certeza de um bom resultado é no sorriso, no olhar daquela criança daquela, que era obrigada a conviver numa casa alugada, onde, Cláudio, uma mesa que não cabe 30 pessoas, essas 200 alunos eram obrigados a revezar para se alimentarem ali. Hoje não, hoje a gente entrega um novo espaço, com 10 novíssimas salas de aula, refeitório, auditório, sala de vídeo, laboratório de informática, biblioteca, um pátio imenso, tudo muito bem construído, muito bem arejado para toda a nossa garotada. A gente começa por ali, nesse processo de transformação. Mas quando a gente fala da escola integral, aí, né, quem é defensor da boa educação, quem lembra, né, os nossos professores, por óbvio, grandes defensores do modelo Darcy Ribeiro de se discutir educação, ofertar. E a gente vai estar entregando agora. A primeira vai ser no Parque Aurora, está lindíssima. Há 2 semanas eu fui lá visitar. 3 semanas eu fui lá visitar. Aliás, como eu gosto de fazer, acompanhar o Brandi já falou, está funcionando. Mandar um abraço para o secretário. Mas a gente vai estar entregando com todos os serviços. Com 100%. Com todos os serviços. A gente vai estar entregando essa grande escola em tempo integral. E eu posso falar. Campos, nos últimos anos, ofertava tempo de português e matemática, 4 tempos por semana de português e de matemática. Isso significa um grande atraso, porque a gente deixa de ensinar português e matemática, que é uma grande chance ou grande saída para ofertar educação de qualidade. Campos vai além da nossa gestão quando a gente inicia o ano 2019 ofertando 6 tempos de português e de matemática por semana, igualando o que é ofertado nas escolas particulares. Mas nessas escolas integrais a gente vai além.
A gente vai estar ofertando não 6 tempos, mas sim 8 tempos. Projetando para 8 tempos e superando lá o todos os Sobradinho, dias, né, todos os dias com aula de inglês, superando um grande exemplo que a gente tem no Ceará. Sobradinho. Não é isso? É. Na cidade de Sobradinho, que é uma das melhores nível de educação do Brasil. Logo da onde, né? Aula de inglês todo dia. Digo logo da onde balé, porque judô. é uma região uma pobre. Uma grande quadra coberta. Um vestiário novinho em folha. Chuveiro. Tudo, armário, tudo bonitinho para todos os nossos alunos. Laboratório de ciência, laboratório de informática, uma grande biblioteca, 3 refeições diárias, isso tudo para a gente poder ofertar e com segurança. Então logo estaremos colocando câmeras de monitoramento em toda a nossa escola. Porque a coisa está... Esse é o nosso caminho para ofertar. Então, daqui a pouco a população vai estar conhecendo esse grande espaço, essa grande escola que é o verdadeiro ensino de escola integral, que é uma das grandes caídas pela educação. Outro grande problema, transporte, vai ser resolvido? Vai ser resolvido e esse é um dos grandes desafios da nossa gestão. Porque primeiro a gente tem que fazer, Cláudio, né, uma simples comparação. Estava tudo bem? Não, muito pelo contrário, quando a gente chegou. O transporte já era um tema de grande reclamação da população. E uma grande questão que existia uma passagem mais barata que quebrou todo o sistema. O que a gente faz? Primeiro, dizer que não existe dívida da prefeitura com as empresas de ônibus, porque a minha gestão, eu, Rafael Diniz, além de pagar em dia todos os repasses, à época que havia o programa ainda na nossa gestão, nós pagamos as dívidas das empresas de ônibus deixadas pela gestão passada. Isso mostra o nosso compromisso e o nosso desejo de transformar o transporte público. E segundo, né, lembrar do grande trabalho que está sendo feito pelo presidente do MTT, Felipe Quintanilha e toda a sua equipe, a gente precisa transformar de verdade. Proteger a van, cuidar do transporte alternativo, que vai passar a ser chamado de transporte alimentador. O que significa proteger? Vamos realizar a tão esperada por eles também licitação que nunca houve. A gente vai estar fazendo essa licitação para poder garantir qualidade na prestação por parte do transporte alternativo, que passará a ser chamado de transporte alimentador, mas também pelas empresas de ônibus, por todos os ônibus, para garantir. Repito para a população que nos escuta, os ouvintes da Folha FM, do seu programa, Cláudio. Não se resolve da noite para o dia. Os grandes temas a gente não resolve num passe de mágica. É resolvido com trabalho, com determinação, com coragem, que é o que a gente está fazendo a partir de agora, para tão logo a gente estar ofertando transporte de qualidade para a nossa população. Salário para servidor público vai ter reajuste? Esse é um tema, né? A gente hoje celebra, né, poder estar fazendo o chamamento de 385 concursados. Aí um servidor pode nos questionar, e eu sou servidor de carreira, Cláudio. Então, eu sou servidor de carreira da prefeitura, né, no concurso 2012. O que eu quero dizer? Se a gente chama os concursados, é porque com muito trabalho, de esforço, responsabilidade e austeridade, a gente diminuiu o índice da Lei de Responsabilidade Fiscal que nos permite fazer esse chamamento. Mas aí o servidor pode me questionar, poxa, está chamando o servidor e não vou dar um reajuste. São duas realidades completamente diferentes. Né? Primeiro que o chamamento de servidor é uma demanda que encontra também, né, no judiciário, em recomendações do Ministério Público, mas também uma necessidade do próprio poder público de ocupar esses cargos vagos para podermos estar ofertando mais professores, mais médicos, mais auxiliares, mais acompanhantes das nossas creches para a nossa população. E o outro ponto é ter condição financeira de ofertar o reajuste. O meu desejo é ofertar o máximo que eu puder. Mas nesse grande desafio que é administrar uma cidade numa grave crise financeira, pagar o salário em dia já é uma grande conquista. Se nós pensarmos que 1/3 dos municípios do Brasil encontram dificuldade para pagar suas folhas de 13º, e as folhas da nossa cidade estão rigorosamente em dia. Se estados da federação, e podemos falar aqui o estado de Minas Gerais, aqui ao nosso lado, nosso vizinho, encontra dificuldade para manter a folha do seu servidor em dia, a folha mensal do seu servidor em dia. Então, um grande passo para o servidor é a manutenção dos salários em dia. Mas, por óbvio, que a gente podendo, eu faço um exercício diário com a Secretaria de Fazenda para a gente reunir esforços para tentar garantir, né, dentro das nossas possibilidades financeiras e orçamentárias, um reajuste para o nosso servidor. Lembrar, mandar um abraço para o vereador Fabião Almeida, né, que como membro do sindicato, lutador que já foi, sempre vem tratando desse tema comigo, e todos os vereadores, mandar um abraço, mas de qualquer forma, tão logo a gente podendo, a gente vai estar ofertando esse reajuste. Lembrando que não adianta jogar para a galera,
Não adianta ficar inventando história para você, de repente, dar um reajuste que lá na frente não vai poder ser cumprido e que vai atrasar o salário do servidor. A nossa missão é lutar pela recomposição salarial e, por óbvio, manter o salário em dia. Prefeito Rafael Diniz, tem que encerrar, são 19 horas e 16 minutos. Então, vascaíno aqui, rapaz, José Francisco, lá do Retiro, mas ele diz o seguinte: Rafael Diniz, no final de 2020 o povo vai ver que tudo que foi feito no começo do seu governo tinha que ser feito para Campos poder crescer. Zé, eu agradeço, né, esse voto de confiança, agradeço essa afirmação. Que ele é freguês seu lá no Vasco. Não é só ele não, né, Cláudio? Você tricolor também. Quebramos um galho esse ano, senhor. Isso, mas com todo respeito ao vascaíno lá, eu tenho um grande primo Pedro meu, que é vascaíno inchado também, um grande amigo Thiago, que é vascaíno, Zé, que é vascaíno, a gente tem que conviver, né, faz parte, mas respeitando essa diferença, que é uma brincadeira, questão de time de futebol, mais que o reconhecimento, da população, que é natural que aconteça um dia pelo esforço que estamos realizando, é a minha consciência de estar fazendo tem que ser feito. Acho que essa é a minha grande missão. Né? Enquanto a gente trabalhar para apenas ter voto, a gente vai destruir a cidade. E esse é um dos motivos que trouxe Campos para essa grande dificuldade que nós estamos revertendo. Essa é a grande questão. Né? Então, a consciência estando certa, e a minha está, de que eu estou tomando as decisões, por mais difíceis de serem compreendidas, ou até mesmo impopulares que elas sejam, é a consciência de estar tomando a decisão, que eu fui eleito para isso. Quando eu me apresentei como um candidato diferente, para ser um prefeito diferente, é exatamente para ter a coragem de fazer um diferente, de, inclusive, tomar as decisões que são diferentes, e por isso são decisões difíceis. Aliás, mas são decisões de gestão para retomar o crescimento da nossa cidade. O ponto biométrico, aí a gente fecha. Não, o ponto biométrico é uma realidade. Né? A gente encontra essa demanda também na própria recomendação do Ministério Público, mas é uma realidade no Brasil todo. Sim. E Campos, como uma grande cidade, ainda não avançou. Não significa perseguição, muito pelo contrário, significa a valorização daquele servidor que tem responsabilidade com o compromisso com o exercício do serviço público no atendimento à nossa população, mas significa também a garantia da boa prestação dos serviços para a população também. É isso. Perfeito. E a gente está no processo de cadastramento para poder avançar. Eu sou servidor público. Agora, doutor Abdo, me cadastrei de início. Doutor Abdo me deu um depoimento aqui, eu não sei se o senhor acompanhou, se ele já teve alguma reunião com o senhor, que há uma preocupação especial dele de perder ou de correr o risco de perder 300 médicos com essa questão do ponto biométrico, em virtude dessa escala. Que a gente não pode, inclusive pela própria recomendação do Ministério, a gente não pode fugir desse tema. É um tema que tem que ser enfrentado. As dificuldades apresentadas por esse tema, nós vamos enfrentar. Se porventura houver necessidade de chamamento de mais médicos, nós vamos chamar mais médicos. Se porventura houver necessidade de realização de concurso para ocupar essas vagas, nós vamos realizar concurso para ocupar essas vagas. Quem desistir, o que nós não vamos permitir é deixar de prestar serviço para a nossa população. Né? A gente mantém o salário em dia do servidor para que ele possa, junto da gente, com essa riqueza que ele é, poder prestar esse serviço de qualidade para a nossa população também. Bom era se a gente tivesse mais tempo, mas a sua agenda é corrida. Tem a encenação agora da peça, né? Dia 19, a Paixão, Morte e Ressurreição. Volta para a Praça São Salvador. Que, aliás, a Prefeitura... Volta para a Praça São Salvador e vamos contar com São Pedro para poder abençoar também. Na previsão do tempo está dizendo que não chove. Mas vai voltar para a Praça São Salvador, convidar todo mundo para estar também no Farol de São Tomé, um grande festival de outono. O verão acabou de acabar, essa figura de linguagem que a gente gosta sempre de usar, nessa expressão que a gente gosta sempre de usar, acabou de acabar. Redundante. E a gente já volta para o Farol, mostrando e provando que o Farol é o ano inteiro com esse grande evento que vai ter festival gastronômico, campeonato de surf, bandas, ou seja, movimentando economicamente o Farol de São Tomé, gerando renda, receita, riqueza e trabalho para todo mundo. Convidar todo mundo para estar lá na nossa querida praia do Farol de São Tomé. Só mais uma coisa, o Evaldo está ali com a equipe de esporte, placar do jogo domingo, ou não quer falar? 3x1. 3x1 Mengão, 3x1 Mengão. Grande abraço, obrigado. Um abraço forte, agradecer, pedir desculpa ao Evaldo por ele estar tomando o tempo dele aí. Agradecer o Belote. Mas agradeço o carinho, especialmente seu, Cláudio, essa pessoa que eu tenho um respeito imenso. E o bacana do programa, Cláudio, isso que é importante. A gente debate os temas sensíveis que a população quer ouvir. A gente discute os temas que a população quer ouvir. E isso pode ser feito porque eu gosto de fazer isso, mas porque eu tenho um cara sério também que gosta de estar aqui
defendendo a população, que é o seu papel. Então, é uma honra muito grande estar aqui ao seu lado no Folha FM. Vê se incrementa essa operação tapa-buraco aí nas ruas também, prefeito. Vamos estar fazendo, dentro das nossas possibilidades financeiras, a gente está fazendo. Se nós pensarmos no início do ano, no início do mandato, o que a gente podia fazer, hoje a gente já está fazendo muito mais e com esforço, trabalho e dedicação, a gente vai fazer muito mais daqui a pouco também. Prefeito Rafael Diniz. E, obviamente, um abraço e uma feliz Semana Santa para todos os nossos ouvintes da Folha FM. Boa Semana Santa para o senhor e para a família também. Um abraço, querido Belotti. Obrigado aí a presença do prefeito Rafael Diniz no nosso programa, que avançou aí 20 minutos no esporte. Extrapolamos, me perdoe, né? Mas o Evaldo assume agora com o Folha Esportiva. Obrigado, gente. Obrigado aí, pessoal do Face. Não deu para ler de todo mundo. Depois eu vou ver a questão do refis aqui, né, que a gente tem essa pergunta também. O refis do IPTU, essa coisa toda, a gente vai falar sobre isso numa próxima oportunidade. Fiquem com Deus, tenham todos uma boa noite.